Olá, eu sou o professor Maurício Fidelis. Estou aqui para mais uma aula sobre a história da educação física. Hoje, nossa terceira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre uma das civilizações mais importantes da humanidade, pela sua grande contribuição em vários setores, em vários aspectos, em várias dinâmicas da existência humana, e que para a educação física, muito particularmente, ela nos deixou um legado muito forte, onde até hoje nós experimentamos com muita força, com muita intensidade, tudo aquilo que eles produziram e que foram sendo ressignificados ao longo do tempo, que é a Grécia Antiga. A aula de hoje é uma aula muito densa, é uma aula com muito conteúdo, uma aula que precisa ser analisada e detalhada, porque a Grécia Antiga ela se dividiu em várias fases e cada fase dessa deu uma contribuição muito grande para aquilo que nós estamos chamando de movimento consciente ou movimento utilitário. É quando o homem passa a dar utilidade, uma função para um movimento. Mas antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, eu quero compartilhar um trecho de um outro livro que eu acho muito importante. Todo estudante de educação física, todo profissional de educação física, visite e revisite, como eu já fiz algumas vezes e estou fazendo agora novamente, que é a Educação Física no Brasil, a história que não se conta, do Lino Castellani Filho. Então, fica aqui essa indicação que eu acho muito importante. Eu queria ler uma parte aqui do prefácio do livro. A história que se conta. A prática sistemática de atividade física, esportivas ou lúdicas, não é manifestação exclusiva da cultura contemporânea, mas é, sem dúvida, a partir de um certo crescimento urbano e principalmente do processo de industrialização que essa prática adquire contornos especiais. A educação física, por sua vez, canal institucionalizado dessas práticas, vista num plano educacional mais amplo, a partir do final do século XIX e início do século XX, vai sendo incrementada e defendida como uma necessidade imperiosa dos povos civilizados. Reparem que ele vai fazendo sinalizações de questões que nós vimos nas duas últimas aulas. Claro que a sua implantação nas diversas sociedades contemporâneas não tem sido tarefa tranquila. As dificuldades variam de acordo com as contradições inerentes a cada realidade e seus respectivos regimes políticos e culturais. Então a gente, por exemplo, na aula passada, nós podemos perceber que as práticas da atividade física, as questões dos treinamentos para a guerra, a própria religiosidade, ela era moldada, ela era caracterizada pelo sistema político daquele lugar de acordo com a sua cultura. Então, cada cultura, a forma como o homem colonizou o meio e a partir dessa colonização organizou, estruturou uma gama de conhecimentos, ela vai fazendo com que essa incorporação da prática da atividade física, do movimento consciente, utilitarista, ela ganhe formas muito particulares, apresentando mais ou menos resistência para determinadas questões. Também parece certo que
que, devido às suas características, a educação física tem sido utilizada politicamente como uma arma a serviço de projetos que nem sempre apontam na direção das conquistas de melhores condições existenciais para todos. De verdadeira democracia política, social e econômica, e de mais liberdade para que vivamos nossa vida plenamente. Pelo contrário, muitas vezes ela tem servido de poderoso instrumento ideológico e de manipulação para que pessoas continuem alienadas e impotentes diante da necessidade de verdadeiras transformações no seio da sociedade. Por consequência, escreve-se quase sempre uma história que é o próprio reflexo dessa situação de dominação que se pretende eterna. Então, aqui, nesse início da nossa aula, com o início desse texto, eu quero fortalecer aquilo que eu venho dizendo nas outras aulas. O profissional de educação física, ele precisa estar instrumentalizado, ele precisa estar capacitado, ele precisa estar preparado para fazer a leitura do tempo presente, porque o corpo e a forma como esse corpo se manifesta, não o corpo constituído de ossos, músculos, articulações, mas o corpo social, esse corpo como ele interage com o meio, a forma como ele se expressa, os símbolos e signos que ele representa, tem uma relação direta com o tempo presente. E por isso, esse exercício que nós estamos fazendo aqui ao longo dessas aulas que contam a história da educação física, tem essa função de despertar a reflexão, de despertar esse olhar para que a gente possa compreender que tudo aquilo que nós temos hoje como arcabouço cultural, como conhecimento, que será em alguma medida instrumentalizado por nós na nossa prática, ele é fruto de uma construção oriunda de um processo histórico. E dentro desse processo, as sociedades foram dando as suas contribuições e a cultura grega, sem sombra de dúvidas, para aquilo que nós chamamos de educação física, para aquilo que nós temos como área de conhecimento, sem sombra de dúvidas, essa sociedade deixou para a gente muitas marcas, a começar, por exemplo, como o símbolo da educação física, que é o Discóbulo de Miron, que representa a nossa profissão, que é um atleta grego da antiguidade, com um disco se preparando para fazer o arremesso. Então, muitas foram as contribuições, e agora a gente vai fazer um passeio pela Grécia Antiga. Lembrando que a minha intenção aqui não é dar uma aula de história, a minha formação não é essa, mas é entender a partir dos marcos históricos, entender como esse corpo foi construído, como esse conhecimento, como essa cultura corporal foi forjada ao ponto de precisar que haja um profissional específico que domine essa área de conhecimento e que, a partir desse domínio, promova verdadeiras transformações sociais. E aqui trago o texto do Lino Castellani, e essa menção que eu vou fazer eu fiz na aula anterior. O profissional de educação física ele não pode ser alienado. Existem movimentos dentro da sociedade, existem tensões entre diversos grupos da sociedade,
e muitas das vezes é um grupo tentando impor determinadas questões em cima de outros grupos. E é importante que o profissional de educação física consiga fazer essa leitura, que ele não seja uma pessoa alienada e que não esteja a serviço de algo que, de alguma forma, promova injustiças, promova segregação, promova violência em direção a quem quer que seja. Muitas das vezes a prática da educação física, como sinalizado no livro, ela tem esse caráter. Eu mencionei na última aula a questão política, que um político amigo meu falou que é mais barato. Amigo não, uma pessoa que eu tive a possibilidade de trabalhar junto, que fez a menção que é mais barato você pagar um profissional de educação física dentro de uma determinada comunidade e com ele angariar votos, do que pagar a cesta básica, que era uma cultura de algumas décadas atrás que muitos políticos promoviam. Então, o profissional de educação física ele precisa saber a serviço de quem e a serviço do que ele está colocando ali a sua atuação profissional, correto? Então, vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro slide da aula de hoje. Aqui nós temos uma imagem da Grécia Antiga. Vejamos aqui as vestimentas, a arquitetura, o ambiente. A gente pode ver aqui algumas colunas, e essas colunas elas demonstram inclusive a evolução cultural da sociedade grega, como nós vamos ver daqui a pouco. A Antiguidade Clássica é o período histórico que compreende as civilizações grega e romana, entre os séculos 8 a.C. e 5 d.C. É também conhecido como a Era Clássica, período clássico ou Idade Clássica. O termo Antiguidade Clássica foi criado pelos europeus no século 18 d.C. O período se encerra com a queda do Império Romano, que é uma outra sociedade muito importante que também nós vamos ver na próxima aula, e o início da Idade Média. As civilizações clássicas foram fundamentais para o desenvolvimento da civilização europeia. Repara que aqui está dizendo que tanto Roma como a Grécia foram pilares para o desenvolvimento da cultura europeia. E no futuro próximo, a partir das potências que foram organizadas lá, Espanha, Portugal, Inglaterra, que colonizaram várias partes do mundo, e ao colonizar essas partes do mundo, levaram essa cultura. Reparem que ao longo da história esse DNA cultural, aqui especificamente da sociedade grega, que estruturou essa sociedade, que à medida que começa a colonizar outros lugares, isso vai passando e atravessando os oceanos, os mares, ao ponto de chegar, por exemplo, no Brasil, e nós, ao fazermos um estudo e um olhar muito específico para a nossa cultura, nós vamos perceber que nós temos muito daquilo que os gregos antigos valorizavam. A Antiguidade Clássica foi um período de grandes realizações culturais, intelectuais e políticas. A filosofia e as artes atingiram o auge, com destaque para pinturas, as esculturas e os teatros gregos. Nessa imagem aí, a gente pode ver o prédio falando de uma coisa chamada democracia.
Isso é um regime que foi instituído pelos gregos, foi lapidado e trabalhado pelos gregos. Obviamente, o que era a democracia dos gregos antigos não tem relação direta com a nossa democracia hoje, mas a partir daquela construção, daquele projeto organizado, principalmente ali em Atenas, na cidade-estado de Atenas, aquilo se estruturou, aquilo se fortaleceu, aquilo ganhou corpo, ao ponto de, ao longo do tempo, a democracia ser um dos regimes, ou o único regime que, de alguma forma, garante às pessoas direitos, igualdades, equidades de oportunidade. E essa ideia, esse conceito, nasceu na Grécia Antiga. A democracia também se desenvolveu lá. As civilizações clássicas tiveram uma influência duradoura no mundo ocidental, falamos sobre isso, contemporâneo, e ainda são influenciados pela cultura grega e romana. No Renascimento, que é uma coisa que nós vamos ver mais um pouquinho na frente, os humanistas valorizaram a figura humana e os seus pensamentos, acrescentando o conhecimento para as artes e a filosofia. Quando a gente fala de Grécia Antiga, nós estamos falando especificamente sobre 5 períodos: o pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. O pré-homérico tem como característica a formação do povo grego, com base em civilizações como a minoica e a micênica. Já o período homérico tem formação nas primeiras cidades-estados e aprofundamento do arcabouço mítico. Já o período arcaico tem como surgimento das polis. O modelo de cidade-estado da Grécia começa a se consolidar e ganhar força. Nesse momento, o período clássico tem o florescimento da cultura grega, como a filosofia, o auge da civilização grega foi nesse período. E aqui o período helenístico, que principalmente com Alexandre o Grande, acabou se difundindo pelo mundo, e o mundo começou a contactar de fato, de verdade, aquilo que era a cultura grega a partir desse período onde o Alexandre começou a ganhar o mundo de tal maneira. E aqui já deixo a dica do filme, se você não viu, que é o filme Alexandre o Grande. É um filme que, obviamente, tem as suas contradições ali históricas, ele não tem um compromisso com algumas questões muito específicas, mas ali a gente pode ver como que ele foi conquistando os territórios, como que ele foi avançando nesses territórios e, ao fazê-lo, foi implantando e implementando o conhecimento da cultura grega, com uma coisa muito importante, sem desqualificar o que já existia como cultura naquele lugar. Então, essa simbiose, eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu vi e li sobre a Grécia Antiga, principalmente na pessoa do Alexandre, que, ao fazer essas conquistas, ao subjugar determinados povos, não tentava tirar deles aquilo que lhe tinha valor, aquilo que tinha valor, no caso, né? Que era valoroso para aquelas pessoas, que era a sua cultura, a sua religião, por exemplo, as suas danças, as suas músicas. Então é uma coisa bem legal, e o filme, nesse sentido, ele ilustra bem isso. Aqui nós temos esse quadrozinho que ilustra pré-homérico, migrações, etnias, o povo dórico, a gente vai ver isso daqui a pouco. O homérico, a gente já começa a ver uma coisa chamada as diásporas gregas. O arcaico, as polis e a colonização.
No clássico, a cultura, o auge, aqui nós temos a Guerra Médica, a Guerra do Peloponeso, e aí o desfecho final daquilo que a gente chama do Império Grego, da cultura grega, que depois, com o helenismo e a queda desse momento, dá lugar àquilo que depois ficou conhecido como Império Romano. O período pré-homérico é o nome atribuído a uma parte da história da Grécia Antiga, que vai de aproximadamente ali a 2000 anos antes de Cristo até 1200 antes de Cristo. Esse período correspondeu à formação do povo grego com base na existência de duas grandes civilizações nas regiões do mundo grego e na chegada de diversos outros povos. Período pré-homérico é o primeiro período da história grega que se estende de 2000 a 1200 a.C., também conhecido como período messênico. Foi marcado pelo auge das civilizações cretense e micênica. Outros povos que viveram nesse período foram os dórios, eólios e os jônios. A junção desses povos e de suas culturas deu origem àquilo que nós conhecemos como povo grego. Já o período homérico começou com a invasão dórica e o fim da civilização micênica, terminou com o surgimento das cidades-estado grega. O nome desse período histórico é uma referência ao poeta Homero. Os gregos se organizavam socialmente em famílias e, com o passar do tempo, formaram as primeiras polis, as cidades independentes. Aqui, nós temos um mapa de como era essa sociedade. As grandes civilizações do período foram as cretenses e os micênicos. Os cretenses se instalaram na ilha de Creta, formando diversas aldeias e ficando marcados por seu intenso comércio e por seus palácios. Os micênicos, por sua vez, substituíram os cretenses, absorvendo parte da sua cultura. Também mantiveram importantes trocas comerciais, como, por exemplo, com os egípcios. Então, a arte grega, nesse momento, quando você pega, por exemplo, as estátuas desse período, elas têm uma relação e uma identidade visual muito similar com as estátuas da civilização egípcia. Então é uma coisa legal para a gente depois pesquisar e dar uma olhada. Durante a Era do Bronze, duas proeminentes culturas arqueológicas emergiram no Egeu. A cultura da ilha de Creta, como a gente já falou, frequentemente referida como minoica, foi a primeira civilização letrada da Europa e geralmente é descrita como a primeira grande experiência europeia com uma civilização. No entanto, a ideografia silábica e os manuscritos hieróglifos cretanos usados por essa cultura permanecem indecifráveis. Tem até uma imagem aí para ilustrar como era isso. Obscurecendo suas origens. Igualmente importante foi a civilização de cultura micênica na Grécia continental, cuja linguagem, um grego arcaico, e utilizado o manuscrito linear B, foram berço para a cultura grega que se seguiu a partir desse período. Então aqui é importante dizer que eles, por terem uma força militar forte, por terem uma cultura militar forte, por terem uma estrutura de treinamento militar e por dominar o manuseio do ferro, eles subjugaram algumas nações, entre eles a ilha de Creta, e absorveram a cultura daquele lugar. Então, mais uma vez aqui eu faço destaque
que eu venho fazendo desde do início das nossas aulas, sobre o papel importante do guerreiro para aquilo que nós chamamos hoje em dia de cultura corporal, de educação física. O guerreiro ele passa a ter um destaque muito grande nas sociedades. O guerreiro passa a ter um status muito grande nas sociedades. E isso tem relação direta como esse personagem dominou o uso do movimento instrumentalizado, nesse caso para a guerra, para as batalhas. E isso é fruto de um processo de treinamento. E nesse sentido, esse personagem passa a ter um destaque. As civilizações que eram essencialmente guerreiras, elas passam a ter um protagonismo, e aqui eu já dou um spoilerzinho dessa aula de hoje, que são os espartanos, que era uma sociedade altamente guerreira. E aproveito aqui já para fazer a indicação de um outro filme para quem quer entender um pouco sobre isso, que é o filme 300, que tem 2 inclusive, e que vale a pena também a gente assistir. A civilização micênica recebeu esse nome em homenagem à cidade-estado de Micenas, uma cidade-palácio, que era uma coisa muito comum na Grécia Antiga, e um dos mais poderosos estabelecimentos da região, localizado em sua maior parte em Peloponeso, no sul da Península Grega. Os micênicos são basicamente os primeiros gregos, ou seja, eles foram os primeiros a falar a linguagem grega, persistiram na Grécia continental entre os anos de 1600 a.C. e 1200 depois de Cristo. Aqui nós temos uma imagem do que sobrou desse palácio. A construção mais conhecida de Micenas é o Portal do Leão, que foi erguido em aproximadamente 1250 a.C. Era a principal entrada para a cidadela de Micena, o centro da civilização micênica durante a Era do Bronze. Aqui, nós temos uma imagem que fala dessa civilização de Creta. A decadência cretense fez com que essa civilização fosse assimilada pelos micênicos, e disso decorreu a absorção de diversos elementos da cultura de Creta pela micênica. A partir de então estabeleceu-se os micênicos e sua civilização ficou marcada pelo grande desenvolvimento artístico e material, o que foi atestado pelas grandes construções e pela riqueza dos objetos encontrados por meio da arqueologia. Aqui, nós temos esse mapa que ilustra como que a partir dessa tomada ficou a estruturação do poder naquele local. Palácios e principais cidades micênicas. Esse pontinho vermelho são outros assentamentos micênicos. Aproximadamente a extensão da área cultural micênica está delimitada em rosa. E as cidades não micênicas, com numerosos achados, são esses pontinhos pretos ali, como a gente pode ver, Troia, Pitene. Então, isso foi o que se tornou a Grécia Antiga a partir dessa tomada do povo micênico. Aqui, uma armadura desse povo guerreiro, toda em metal. Reparem, imagina você lutar hoje em dia usando uma armadura dessa. Mas, para aquela época, essa era uma armadura que tinha muita mobilidade, o que dava a esse povo uma vantagem.
Os micênicos tinham uma sociedade militarizada, portanto, os guerreiros eram figuras influentes. A arte micênica demonstra isso, e as pesquisas sobre esse povo descobriram uma série de afrescos, pinturas em paredes, que retratam cenas de batalhas, guerreiros, brigas, barreiras de escudo, enfim, cenas e grupos bélicos. Além dos guerreiros, os reis, os sacerdotes e outros nobres ligados ao palácio formavam a aristocracia micênica. O rei micênico representava nessa civilização uma liderança militar, jurídica e religiosa. Esses grupos que formavam a aristocracia detinham as terras produtivas, e os estudos na área da arqueologia demonstram que eles tinham uma enorme riqueza material. Aqui, a gente pode ver como era essa cidade. A decadência micênica fez com que a Grécia entrasse em um período de recuo civilizacional, uma vez que a riqueza material e a grandiosidade da arquitetura perderam-se. A escrita também desapareceu e por alguns séculos as grandes cidades foram esvaziadas, dando origem a uma estrutura agrária conhecida como genus, o embrião das polis. Por conta disso, houve uma diáspora, que foi o processo migratório que ocorreu por volta do século XII a.C., foi causada por invasões dóricas na Grécia Antiga. Então as pessoas, fugindo dessa invasão, começaram a migrar para as zonas rurais e estabelecer ali uma cultura ligada com a agricultura especificamente. A presença dórica, povo de alto desenvolvimento militar, mas culturalmente primário, gerou um período conhecido como Idade das Trevas. Alguns estudiosos questionam esse termo, acham que ele não ilustra bem o que foi o período. Outro termo também empregado para esse período é o período obscuro. A arte e a escrita desapareceram, o artesanato decaiu e os instrumentos de bronze foram substituídos por rústicos artefatos de ferro. A produção agrícola passou a ser de subsistência, levada a efeito pelo grupo familiar, auxiliado por escravos e uma pequena mão de obra assalariada. A Grécia conheceu a regressão. E aqui a gente pode ver as colunas, a coluna dórica, jônica e a coluna de Corinto. Reparem que isso aqui tem uma relação direta com o desenvolvimento cultural da Grécia. Aqui nós temos uma cronologia, civilização cretense, invasão dos aqueus, se estabeleceu as civilizações micênicas, que depois veio que se desfez com a invasão dos dórios. Aí eles aqui acabam experimentando uma decadência que tem como característica a ruralização, o retrocesso da cultura que já estava estabelecida ali, como, por exemplo, a escrita, comunidade gentílica. Com isso ocorreu a primeira diáspora grega. Nós temos aqui o desenvolvimento de uma obra que é um marco muito importante. Nós vamos entender porque ela foi importante daqui a pouco, que foi a Ilíada e a Odisseia. E com essa retomada, a lenta expansão demográfica, resultando na decadência gentílica rumo à polis aristocrática, que deu início ali ao início do período arcaico. Os aedós eram poetas e cantores na Grécia Antiga que compunham e recitavam poesias, canções, histórias e epopeias.
recitavam o dom de compor canções ao som da lira. Então eles usavam esse instrumento muito característico da Grécia Antiga. Celebravam os deuses ou os feitos dos heróis, então eles contavam isso. Eram trazidos para os banquetes, então aquela aristocracia gostava de ter por perto esses artistas nas suas festividades, onde ali eles podiam produzir cultura através da poesia, da música e etc. Os aedós eram artistas que cantavam, tocavam instrumentos e compunham canções, histórias, poesias e epopeias. Os aedós é sinônimo de poetas, cantores, menestréis e trovadores. E o mais célebre deles foi esse camarada aí, que inclusive os dois primeiros períodos gregos são divididos a partir da presença dele. Homero foi um grande poeta grego a quem foi atribuída a compilação da Ilíada e da Odisseia. Homero, se tiver existido, porque há esse debate, há essa dúvida se ele existiu ou não, pode ter nascido na Jônia, na cidade, no século 8 a.C., é uma das principais fontes de conhecimento sobre a mitologia grega. Então, a sua produção, ele tem essa marca que boa parte daquilo que nós conhecemos sobre a mitologia grega é fruto daquilo que ele registrou na sua jornada. Lendas sobre ele afirmam que seu nome era Melesinêgenes e que era cego. Aqui nós podemos ver as duas obras, que é a Odisseia e a Ilíada, por exemplo, para ilustrar aqui um pouco do que tem nessa obra, a Guerra de Troia, e aqui fica outra dica de filme, com Brad Pitt fazendo uma atuação primorosa nesse filme, onde ele incorpora o Aquiles, é fruto dessa produção de Homero. Por que eu disse lá atrás que Homero, principalmente, mas os poetas, eles tinham um papel importante dentro desse contexto cultural? A unidade cultural, e vou dar um exemplo aqui, o culto a Zeus, por exemplo, a Apolo, a Poseidon. Essa unidade cultural ela foi construída a partir da presença desses poetas. Repara nesse mapa a questão montanhosa da Grécia. Então as cidades-estados, elas basicamente ficavam isoladas por montanhas. Esparta, por exemplo, é característica forte dela ser isolada ali pelas montanhas. O filme 300, inclusive, quando você olha o cenário, você consegue ver isso. Dificilmente havia relação, troca entre as cidades estados gregas. E quem fazia essa liga, quem dava essa liga, eram os poetas que rodavam pelas cidades, contando as histórias dos heróis, contando as histórias dos deuses gregos. Então, a religião, principalmente, essa unidade, foi construída a partir da presença dessas pessoas que circulavam por entre essas montanhas, levando poesia, levando música, levando conhecimento e dando essa unidade cultural da Grécia Antiga. Características desse período: sociedade pré-política, economia agrária, valores culturais e sociais baseados na tradição oral e na honra pessoal,
comunidades gentílicas, ou seja, famílias coletivas sob a liderança de um monarca, terras comunitárias. Tivemos como os principais acontecimentos a invasão dórica e o final da civilização micênica. E aí lembrando que foi o momento que a Grécia entrou ali daquele declínio cultural que a gente mencionou, surgimento das primeiras obras literárias da cultura grega, desenvolvimento que levou à privatização das terras, ao crescimento demográfico e à segunda diáspora grega, surgimento das classes sociais hierarquizadas e da lógica da propriedade privada. Consequências: fragmentação social e econômica, as cidades-estados, por exemplo, são uma ilustração disso. A origem da Magna Grécia, nome pela qual ficou conhecido o processo de colonização de regiões do Mediterrâneo Ocidental, e o surgimento de importantes cidades-estados como o Bizâncio, a Marsella, Nápoles, Siracusa, dentre outras. Como que era, deixa eu voltar aqui, a economia nesse período? Basicamente ela tinha essa formação agrária, de produção e de subsistência nessas localidades. A sociedade, no período pré-homérico, era organizada de forma hierárquica, com uma clara divisão entre nobres, e camponeses. A aristocracia, composta por guerreiros e líderes tribais, detinham o poder político e econômico, controlando grandes extensões de terra e exercendo autoridade sobre a comunidade local. Nessa imagem de cima, a gente pode ver um pouquinho dessa divisão, dessa estrutura. A família desempenhava um papel central na estrutura social, sendo considerada a unidade básica da sociedade. A honra pessoal era um valor fundamental, e a reputação de um indivíduo era determinada por sua coragem, generosidade e habilidade, aqui de novo, como guerreiro. As decisões eram tomadas em assembleias de guerreiros, e as alianças eram frequentemente estabelecidas por meio de casamentos estratégicos. Nós vimos um pouquinho sobre isso na aula passada. A atividade central da sociedade era a guerra, com o predomínio do individualismo e da ideia de guerra de heróis, um modelo no qual o guerreiro lutava em busca de glórias pessoais para sua família, diferentemente do modelo posterior, no qual o guerreiro lutava em nome da polis. Quando você assiste o filme de Aquiles, fala um pouquinho sobre essa vaidade do próprio Aquiles de estar lutando não para representar um reino ou uma cidade, mas ele buscava glórias pessoais, e em um determinado momento ele é confrontado pelo rei ao qual ele está servindo. Isso fica claro no filme, inclusive. A educação no período homérico. A educação no período era principalmente transmitida de forma oral, por meio da tradição e da prática. Os jovens nobres recebiam instrução militar e cultural dos mais velhos, aprendendo habilidades como equitação, manejo de armas e técnicas de combate. A poesia desempenhava um papel importante na transmissão de conhecimento e valores, e o poema épico de Homero era frequentemente recitado e memorizado. A educação formal, no sentido moderno, era limitada e geralmente reservada aos filhos da aristocracia. Não há nenhuma relação, por exemplo, uma educação de qualidade hoje em dia. Parece que pouca coisa mudou desse período para cá, mas embora hoje o filho
as pessoas pobres tenham acesso à escola, mas a plenitude da educação não se resume somente à escola. Infelizmente, ela ainda está concentrada numa parcela da população que detém o poder econômico em alguma medida. Cultura do período homérico. A cultura do período homérico foi marcada por uma transição do modelo da escrita. O período histórico anterior ao pré-homérico era bastante semelhante ao oriental. E os modelos de escrita eram diferentes dos gregos, mais semelhantes ao cuneiforme mesopotâmico, com a função de organizar a administração e a contabilidade do palácio. Com o declínio dessa forma anterior de escrita, ocorreu um período conhecido como a Idade das Trevas Gregas. Então é importante dizer que esse termo é cunhado, mas que muitos pesquisadores, muitos estudiosos não concordam com a utilização dele. Nesse contexto, a oralidade tornou-se o principal meio de transmissão de conhecimento e narrativas, dando origem à construção da cultura oral. No entanto, por volta de 800 a.C., houve o surgimento da escrita e os relatos orais foram compilados em forma de poemas atribuídos, por exemplo, a Homero, daí a sua importância central para denominar esse período. A segunda diáspora grega, ali diz que nos Gênos os bens eram comuns a todos os habitantes, ou seja, era baseado numa lógica igualitária, onde os seus membros, os gens, cultivavam as terras e criavam animais para sustento de todos. No entanto, o sistema gentílico entrou em decadência, devido principalmente ao crescimento populacional, que provocou uma escassez de alimento e falta de terras. Assim, parte da população despossuída partiu em busca de outras terras e melhores condições de vida em territórios distantes, fundando novas colônias gregas. Esse processo ficou conhecido como a segunda diáspora grega. Então lembra que lá, nos povos nômades da pré-história que nós falamos na primeira aula, esse corpo precisava estar preparado para sair de um lugar onde a escassez de alimento, a escassez de animais para caça, pesca, se dava. Eles precisavam migrar para outros lugares. Era um movimento de sobrevivência daquele povo. E para que ele fizesse esse movimento de sobrevivência, precisava ter um corpo forte, precisava ter um corpo estruturado. E aqui nessa segunda diáspora grega, esse corpo também precisava estar preparado para colonizar novos espaços, para buscar terras produtivas, e isso foi moldando a cultura corporal do povo grego. E aí a gente inicia o segundo período da Grécia, o terceiro período, perdão, que é o período arcaico. Foi um período da Grécia Antiga que ocorreu entre os séculos 8 e 6 a.C. Foi um período de grandes transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. Vamos ver um pouquinho sobre esse período? Fortalecimento das cidades-estados. Então aqui, esse povo que começou a migrar por conta do crescimento populacional e que precisava ocupar terras para que pudessem plantar e se alimentar, isso começa a ganhar corpo, isso começa a ganhar estrutura, isso começa a fortalecer aquilo que ficou conhecido como cidades-estados. Aí a gente aqui começa a ver o embrião dessa cultura. Consolidação da sociedade em torno das polis, expansão da cultura grega pelo Mediterrâneo, desenvolvimento da representação da figura humana na escultura. Então, quando a gente dá um pulinho lá no Egito, a gente
pode perceber que determinadas esculturas tinham uma parte do corpo humano com cabeças de animais. E aqui os gregos começam a trabalhar essa escultura e fortalecer essa visão da figura humana. E mais para frente isso vai nos dar alguns ganchos para aquilo que a gente precisa entender. A invenção do alfabeto fonético, importantíssimo. A construção dos primeiros templos inspirados nas construções micênicas. E aqui é importante a gente fazer um destaque que a construção dos templos gregos, eles têm como medida o homem. Então, quando você pega, por exemplo, os templos egípcios, eles eram gigantes, tinham os deuses, a grandiosidade como medida. Já os templos gregos eram templos menores, e a medida desses templos eram os homens. Então, isso é uma coisa que não cabe aqui para o nosso estudo, mas que era importante fazer esse destaque dessa distinção do que era sagrado e como esse sagrado se organizava para uma civilização e como que esse sagrado passou a se estruturar e se organizar para a civilização grega. Mudanças culturais e artísticas. Então aqui a gente já começa a ver uma mudança importante e significativa para a nossa sociedade, inclusive hoje em dia. A arte grega se desenvolveu sob a forma de influência do Egito. Então aqui, no período arcaico, a gente tem muita influência da arte egípcia. A escultura grega preocupou-se com a perfeição do corpo. Olha esse destaque que eu estou dando. A arquitetura grega valorizou a perspectiva, a proporcionalidade, a simetria, a harmonia, o equilíbrio e o rigor das formas. Aqui nós temos uma imagem de um grupo de mulheres espartanas praticando desporto junto com colegas masculinos. É importante dizer que o papel da mulher na sociedade espartana era muito diferente do papel da mulher, por exemplo, em Atenas. E aqui, voltando a uma indicação do começo da nossa aula, o primeiro filme do 300 quando o enviado de Xerxes, logo no começo do filme, vai falar com o rei Leônidas, ele indaga sobre a presença da mulher ali naquela conversa, e o rei Leônidas deixa claro para ele que as mulheres espartanas ocupam uma condição diferente das ocupadas pelas mulheres em outras cidades-estados. Aqui nesse período a gente vê a primeira moeda grega, que era conhecida como dracma, foram cunhadas no período arcaico. Um dracma correspondia a um dia de trabalho braçal. Então, só para a gente traçar um paralelo de comparação, estamos em 2025. O salário mínimo hoje é um salário mínimo de R$ 1.518. Se a gente fosse dividir pelo dia, levando-se em conta um mês com 30 dias, o dia corresponderia a R$ 50,60. Eu fiz uma pesquisa rápida para ver mais ou menos a média de quanto custa um trabalho braçal, para a gente poder ter um parâmetro de comparação, e hoje em dia isso gira em torno de 70 a 150 reais. Então, quando a gente fala, por exemplo, que alguém recebia um dracma, que era um dia de serviço braçal, para trazer aqui para o nosso contexto hoje em dia, levando-se em consideração
que aí há muitas variáveis que precisariam ser avaliadas, mas só como um exercício para a gente entender mais ou menos o que significava um dracma nesse período. A estética grega no período arcaico, a Grécia Antiga durante o período arcaico, o padrão de beleza era fortemente influenciado pelo conceito de kalos kagatos, que significa ser bonito e bom. Já já nós vamos ver o que esses valores do povo grego têm relação, inclusive, com a estrutura do padrão de beleza, que hoje, inclusive, é muito valorizado por nós. A estética grega é muito perseguida por nós, por exemplo, dentro das academias. Refletindo uma harmonia entre o corpo e a alma. A beleza era valorizada em homens e a escultura grega da época buscava representar corpos masculinos fortes, musculosos e de proporções ideais. Então aqui, nessas duas imagens, uma feminina e uma masculina, a gente já começa a ver aqui o destaque para essa estética grega, para esse padrão de beleza grego, que a partir do estabelecimento têxtil vigorou ao longo do tempo. No Renascimento há uma busca, um processo de revisitar aquilo que os gregos produziram, mas aqui a gente já começa a ver a estruturação de um modelo, de um padrão de beleza. Nos homens, a beleza era associada a um corpo forte, musculoso e bem proporcionado, com ombros largos, braços fortes e uma postura ereta. A beleza era vista como um sinal de saúde, força e capacidade. Os homens eram frequentemente representados em esculturas e pinturas, muitas das vezes com expressões sérias e confiantes, como as esculturas de Couros. As mulheres eram valorizadas por características como a pele clara, cabelos louros, cinturas finas e quadris largos. Nada diferente daquilo que é perseguido hoje em dia, inclusive, por muitas mulheres dentro das nossas academias. A beleza feminina era frequentemente associada à graça, à delicadeza e à sutileza, com as mulheres representadas em vestimentas longas e com expressões serenas. As esculturas de Cores, que representavam mulheres jovens, mostravam essa idealização da beleza feminina. Reparem nas duas imagens que eu mostrei anterior e essa, que as emoções, elas dificilmente apareciam de alguma forma nas esculturas aqui. Lá para frente a gente verá que a emoção passa a ganhar um destaque muito forte. E diferente das esculturas egípcias, que geralmente estavam sempre assim, aqui a gente já começa a ver um braço que se solta do corpo. Então, reparem que aqui a cultura e a estética e a organização das estátuas gregas começa a ganhar a sua identidade e a se deslocar daquilo que, em essência, era o pilar da cultura grega, que eles beberam muito no berço da cultura egípcia, e aqui a gente já começa a ganhar um destaque daquilo que era visto lá. Uma das marcas desse período foi o surgimento dos Jogos Olímpicos. Aqui nós temos a imagem, se não me falha a memória, da abertura dos Jogos de Londres. Os primeiros Jogos Olímpicos aconteceram em 776 a.C. e há relatos de jogos tendo sido disputados a cada 4 anos até o ano de 393 d.C., mais de 1000 anos depois. Olha quanto tempo essa cultura do desporto, essa cultura da competição vigorou
nessa sociedade. Os jogos duravam mais ou menos 5 dias, obviamente isso mudava de cidade para cidade. Pelo menos 40 mil espectadores lotavam os estádios todos os dias, no auge da popularidade dos jogos, no século II depois de Cristo. As antigas Olimpíadas eram apenas para homens, no qual diz respeito à competição de atletismo e esportes de combate. A primeira vitória feminina que se tem registro foi a de uma princesa espartana. Então lembra que a gente falou que a mulher espartana tinha um prestígio, uma condição diferente. Inclusive no segundo filme, o 300, isso também fica ilustrado. Então ela tinha um papel de destaque diferente e fez com que, por exemplo, uma princesa dessa sociedade guerreira tivesse a possibilidade de ganhar nesse contexto. A antiga palavra grega para exercitar-se significa literalmente ser inflexível, pelado, provavelmente por motivos religiosos, já que os jogos eram uma festa em homenagem a Zeus. Então reparem que o símbolo da educação física, que é o discóbolo de Miron, tem como ilustração um atleta se preparando para arremessar o disco e ele está nu. É uma característica do início ali dos Jogos Olímpicos. Para algumas competições haviam roupas específicas que eles usavam, mas quando eu visitei alguns artigos científicos, alguns estudos, esse traço da cultura grega tem uma relação com o desempenho atlético. Como as roupas gregas antigas elas dificultavam de alguma forma o movimento desse atleta, quando eles estavam totalmente despidos, eles podiam atuar de forma plena na sua potencialidade, sem que houvesse ali uma vestimenta que o atrapalhasse. Aqui nós temos a primeira pista de corrida em Olímpia, as provas que sobreviveram aos tempos e as que não existem mais. Os eventos de corrida antigos só sobreviveram nos Jogos Olímpicos atuais, as corridas de 200 metros rasos e as de 400 metros, e a prova dos 5.000 metros. A pista de corrida do século IV ainda é visível na antiga cidade de Olímpia, essa que está na imagem. Além deles, havia as provas de combate, dessas a luta greco-romana e o boxe sobreviveram, obviamente hoje num formato e regras diferentes. A luta também era um dos 5 eventos do pentátulo antigo, junto com a corrida de 200 metros, o arremesso de dardo, o arremesso de disco e o salto em altura. Aqui, o grupo de pesquisa da Castelo Branco, que eu tive o prazer de fazer parte, nós fizemos uma viagem pela Europa para entender ali a gênese do esporte. E nós passamos pela Grécia, por Roma, pela Alemanha e pela Inglaterra. E ao estudar a Grécia Antiga, nós estivemos nessa pista que eu mostrei na imagem, e 2 membros do grupo, que é o professor Rafael Martins, eu recomendo inclusive aqui as pessoas a seguirem a sua página no Instagram, porque ele tem muitos vídeos, um material muito forte para lidar com crianças, por exemplo, atípicas, e o professor Pedro Orofino, que hoje é dono aí de uma rede de academias, mas que na época era estudante do curso de Educação Física da Universidade de Castelo Branco, e eles fizeram a corrida, que nós vamos ter o prazer de assistir aqui agora. 3. O professor Pedro é o de camisa azul e o professor Rafael é o de camisa branca.
Ali atrás, ó, as pessoas ficavam nesse entorno assistindo às competições que aconteciam ali. O professor Rafael venceu e comemora fazendo o gesto do Usain Bolt. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram um festival explicitamente religioso, dedicado à veneração das mais poderosas divindades gregas, como Zeus, que morava no Monte Olimpo, a mais alta montanha da Grécia. Então repara que aqui há uma junção do guerreiro, há uma junção do sagrado, e na primeira aula a gente fala ali do início de como o homem começa a organizar, estruturar a questão do sagrado. Na última aula a gente fala também sobre isso. E aqui é uma junção entre aquilo que é sagrado com a questão do movimento utilitário. No caso aqui, o lançamento de dardo, por exemplo, tem uma relação direta com a prática do guerreiro. A luta, o boxe, a luta grega, diretamente ligada com a questão do guerreiro. Então, os Jogos Olímpicos fazem essa simbiose com o sagrado, eles pegam o movimento utilitário, o movimento consciente, e fazem isso em honra ao seu Deus, aquilo que é sagrado para eles. Ok? A vitória já era um prêmio por si só, em teoria. Uma guirlanda simbólica de folhas de oliva, cultivadas em Olímpia, era a única recompensa, destinada apenas ao campeão. Não havia medalhas de bronze ou prata, nem mesmo de ouro, para deixar claro. Mas não havia um segundo e um terceiro lugar. Mas na entrada daquela pista de corrida em Olímpia, tem um portal que nós passamos por ele, e antes dessa entrada tem várias estruturas que ali existiam estátuas. Que estátuas eram essas? Dos campeões. Então, os artistas gregos, eles produziam estátuas dos campeões olímpicos que ficavam expostos ali em Olímpia para que as pessoas pudessem ver aquele campeão daquele período, daquele momento, daqueles jogos. E uma coisa bacana, que embora fosse um país, as cidades-estados elas não tinham unidade, então elas estavam sempre guerrilhando entre si. Mas, por conta do seu cunho sagrado, de honra a Zeus, quando os jogos aconteciam, as guerras cessavam, não tinham guerras, para que os povos pudessem se juntar e ver ali os seus campeões, os seus atletas disputando as competições oriundas desse período, ok? Mas a cidade natal de um campeão, já falei sobre isso, poderia oferecer-lhe uma recompensa monetária ou o direito de fazer refeições gratuitas no centro administrativo. O campeão também podia encomendar versos a um poeta local para imortalizar a sua fama, ou pedir a um artista para esculpir uma escultura sua em bronze ou mármore, a qual seria dedicada a um deus. Então, é importante fazer aqui esse destaque. Aqui, uma curiosidade muito legal. Os vencedores também ganhavam prestígio. No final do século IV, o lutador Milô, originário do que hoje é o sul da Itália, era considerado o Usain Bolt da época. Não só foi 6 vezes campeão olímpico, aí aqui há registros que falam 4, há registros que falam 6, como também ficou conhecido por seus dotes em carregar um touro e em consumir carne.
O que isso aqui quer dizer? Ó, repara, ó, ele jovem bota um bezerro no ombro. Esse bezerro vai aumentando e vai crescendo. E a imagem ilustra que com o aumento do touro, aumenta também a sua massa magra. Então a progressão do trabalho contra resistido, aquilo que a gente faz, por exemplo, na musculação, de começar com uma carga e depois ir aumentando para que tenha o aumento do volume da massa magra, esse preceito, esse princípio surgiu na Grécia Antiga. Então aqui a gente já começa a ver na nossa aula muitas relações diretas da cultura desse povo com aquilo que hoje nós experimentamos dentro daquilo que nós trabalhamos, dentro daquilo que nós instrumentalizamos dentro da nossa prática profissional. A princípio, por muitos séculos, o evento permitia apenas a adesão de gregos ou pan-helênicos. Na época, os bárbaros, que eram os não gregos, não podiam participar dos Jogos Olímpicos. E aqui uma curiosidade, os Jogos Olímpicos assim continuaram a acontecer a cada 4 anos, até 393 d.C., quando foram banidos por o imperador cristão Teodósio I, que alegava que a competição era politeísta e pagã. Então, nesse momento, os Jogos Olímpicos deixaram de acontecer dentro daquela sociedade, dentro daquele contexto. Curiosidades sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Competidores de pancrácio, uma espécie de arte marcial mista que combinava boxe e luta livre, lutavam cobertos de óleo. Havia apenas 2 regras no pancrácio. Não podia morder e não podia apertar os olhos do adversário. Imagina o vale tudo que não era. Falsas largadas eram punidas com violência. Boxeadores deveriam evitar atacar os órgãos genitais masculinos expostos. Dá para saber por quê, né? No boxe não havia pontos, limites de tempo ou classificação por peso. Então, não era incomum que um popó da época encarasse o Maguila ou o Mike Tyson daquele período. Lutadores tinham que indicar sua rendição levantando o dedo indicador, mas às vezes morriam antes de conseguir se render. Isso eram Jogos Olímpicos. Mas dentro da Grécia tinham outros tipos de jogos. Os Jogos Píticos eram um dos principais jogos pan-helênicos da Grécia Antiga, realizados a cada 4 anos no Santuário de Delfos, em honra a Apolo. Ao contrário dos Jogos Olímpicos, os Jogos Píticos também incluíam competições de música e poesia, além de eventos atléticos. Aqui eu puxo uma questão. Eu sempre abro as minhas aulas de educação física nas minhas escolas do município com a leitura de uma poesia. Então, eu entendo o poder da poesia, eu entendo como que a poesia foi se organizando e se estruturando ao longo do tempo, e eu acho que ela tem um poder importante e transformador. E os meus alunos gostam muito. Então, eu adquiri esse hábito e a aquisição desse hábito, da abertura das minhas aulas com poesia, tem a ver com os meus estudos a respeito, principalmente, dos Jogos Píticos. Aí aqui nós temos um quadro para ilustrar. Os Jogos Píticos, 586 a.C., repara que eles começaram bem antes dos Jogos Olímpicos. Acontecia na cidade de Delfos, em honra a Apolo, e aconteciam de 4 em 4 anos. Os Jogos de Nemeneus, em Nemeia, em honra a Heracles, símbolo da força, aconteciam de 2 em 2 anos. Os Jogos Istmicos, em Istmo de Corinto, em honra a Poseidon, deus dos mares, aconteciam de 2 em 2 anos. E os Jogos Olímpicos, em Olímpia, em honra a Zeus, aconteciam de 4 em 4 anos. Os jogos eram parte essencial da cultura grega.
Aqui uma imagem para ilustrar, né? Parte dessa cultura, ó. O corredor, a luta, a corrida de biga, o lançamento de disco. Compreendido entre os séculos 5 e 4 a.C., o período clássico, estamos entrando aqui no penúltimo período da Grécia, é entendido como uma das fases mais significativas da história grega para a civilização ocidental. Nesta época, temos a existência de várias cidades-estados que se consolidaram, entre as quais damos especial destaque a Esparta, Atenas e a Tessália. Essas cidades ganhavam esse nome, cidades-estados, pois cada uma delas tinha uma autonomia política para criar suas próprias formas de governo. O modelo de vida em Atenas era totalmente diferente do modelo de vida da sociedade espartana. Resumo sobre o período clássico. Foi marcado por um grande desenvolvimento artístico, político, econômico, cultural e científico nas cidades-estados gregas. No seu início ocorreram as guerras médicas. Quem quer entender o que foi essa guerra, basta assistir o filme 300. Para quem já assistiu, pode revisitar. Entre as cidades-estados gregas e o Império Persa, os gregos venceram a guerra, conseguindo manter a independência de suas cidades. A Guerra do Peloponeso foi outra guerra ocorrida no período. Nesse conflito se enfrentaram as cidades da Liga de Delos, comandada por Atenas, e as cidades da Liga do Peloponeso, comandada por Esparta. A guerra acabou com a vitória de Esparta. Vale lembrar que em Atenas vigorava a democracia e em Esparta nós tínhamos ali uma monarquia com um rei, uma rainha, mas que tinha um conselho, que tinha os oráculos. Então, apesar do rei ser rei, ele não tinha o poder absoluto, porque ele dependia do seu conselho e ele dependia daquilo que os oráculos se manifestavam ou manifestavam a divindade através de si e da leitura que eles faziam da divindade. Durante esse período, diversas tecnologias foram desenvolvidas, como a roda d'água, o sistema de engrenagens e as treliças. A Acrópole de Atenas, considerada uma das maiores referências arquitetônicas da humanidade, foi construída nesse período, na época de Péricles. Obviamente, dentro da nossa disciplina e dentro da nossa proposta, não cabe aqui a gente aprofundar esse personagem, mas eu acho que quem tiver interesse, estudar um pouco sobre o Péricles, não o cantor, mas o Péricles da Grécia, é importante para a gente entender esse período aqui. Aqui as ruínas de Acrópole de Atenas, construída durante o período clássico. Para quem é fã do desenho do Cavaleiro do Zodíaco, então a gente consegue ver essa estrutura aqui. O grupo de pesquisa da Universidade de Castelo Branco teve a oportunidade de visitar esse espaço. A gente conheceu esse lugar aqui, é realmente um lugar encantador, místico, mágico. E quando você está ali, é como se você estivesse fazendo uma viagem no tempo e revisitando as suas essências. Que essências? A nossa essência cultural. A gente acaba vendo muito de si dentro desse espaço, porque a gente consegue ver muito da nossa cultura nessa cultura que foi organizada e estruturada por esse povo. Resumo sobre o período clássico. A democracia atingiu seu auge na Grécia Antiga durante esse período. Após a Guerra do Peloponeso, a Grécia foi conquistada pela Macedônia. Também chamadas de Guerra Greco-Pérsica, as guerras médicas envolveram o Império Persa e as cidades-estados da Grécia Antiga entre 499 a.C.
e 449 a.C. É aí onde é amarelo, ó, quando você estiver assistindo 300, é o Império Persa. Ali com o território marcado com uma linha amarela são os territórios conquistados pelos persas. Ali, olha que coisa legal, e o filme, os dois deixam isso claro. Aquele pedacinho verde eram as cidades-estados independentes. Todo esse império em amarelo não conseguiu subjugar aquela cidade. E isso aconteceu por alguns motivos, mas principalmente a organização de uma cultura corporal, aonde as estratégias, aonde a ciência, aonde a matemática, entre outras áreas do conhecimento, como a filosofia, desenvolveram essa sociedade a um nível de grandeza que eles conseguiram reagir contra o ataque desse império. Então, eu vou pegar dois exemplos que o filme 300, inclusive, ilustra. No primeiro, toda a vantagem do Império Persa cai por terra porque Leônidas usa um penhasco restrito com uma tática e uma estratégia de guerra muito forte. Eles conseguem resistir e reduzir a quase zero a vantagem do exército dos imortais, que nós falamos inclusive na aula anterior, a nada, porque toda a vantagem numérica se reduziu dentro de um espaço delimitado, que Leônidas conseguiu fazer com que eles se equiparassem às forças persas daquele tempo. Já no segundo filme, na guerra marítima que aconteceu entre os navios, e nós vamos ver um dos navios gregos aqui, a estratégia utilizada na guerra contra os persas no mar, ela foi exitosa pela estratégia e pela característica dos navios gregos daquela época. Em 1490, os persas invadiram o litoral grego, na região de Maratona, composta na sua maioria por espartanos e atenienses. As tropas gregas derrotaram os persas na Batalha de Maratona. O filme 300, o segundo, fala sobre isso. Mesmo com a metade do número dos soldados em relação ao exército persa, parte desta fugiu da batalha, embarcado em navios que rumaram para Atenas. O objetivo persa era pegar a cidade sem defesa, uma vez que as tropas atenienses estavam em Maratona, mas as tropas gregas marcharam à noite para Atenas. Quando as tropas persas chegaram a Atenas, estas já contavam com seu exército, o que fez com que os persas desistissem da guerra e retornassem para a Ásia. E aqui vem uma curiosidade legal. Nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, nós temos uma competição que é a maratona, com 42 quilômetros. E essa modalidade esportiva, essa corrida, é fruto dessa história aqui, ó. Há muito tempo, na Grécia Antiga, uma história de coragem e sacrifício ecoou através dos séculos, dando origem a uma das provas mais desafiadoras do mundo, a maratona. A lenda conta a história do soldado ateniense Fidípides, cuja corajosa jornada se tornou uma inspiração para os corredores de todo o planeta. Acredita-se que a lendária maratona tem as suas raízes na Batalha de Maratona, ocorrida em 490 a.C. Durante esse conflito, os exércitos atenienses lutaram contra uma ameaça persa. Após a vitória dos atenienses, Fidípides foi escolhido como mensageiro para levar a notícia da vitória e a salvação a Atenas. Em uma demonstração de coragem e devoção, a cidade de Fidípides partiu em uma corrida épica
percorrendo cerca de 42 quilômetros. Aqui tem uma imprecisão, tá? São 40 quilômetros. Desde o campo de batalha de Maratona até Atenas. Sua missão era anunciar aos cidadãos a vitória dos exércitos atenienses sobre os persas. Finalmente, ao chegar em Atenas, Fidípides proclamou a vitória com suas últimas forças. No entanto, o preço dessa missão heróica foi o alto preço. O esforço supremo cobrou o seu tributo. E ele sucumbiu à exaustão, deixando um legado de coragem e determinação. E aqui vem uma parte da história que quase sempre não é contada. Um hemeródromo era como se fosse um mensageiro, no caso, Fidípodes. Nome complicado, é quase um trava-língua. Só que antes dessa jornada dele de maratona para Atenas, há relatos de que ele correu 200 e poucos quilômetros para Esparta e 200 e poucos quilômetros para Atenas, voltando, anunciando que haveria essa incursão persa para que as cidades pudessem se preparar. Isso é pouco falado, e o que é valorizado é justamente a sua última mensagem, que foi a que anunciou a vitória para o povo ateniense dos gregos contra os persas naquele momento. E por ele ter falecido, esse feito é exaltado mais do que os outros 200 e poucos quilômetros que ele correu para que Atenas e Esparta pudessem se preparar para esse ataque dos persas. E aí, em homenagem a ele, nós temos a famosa maratona que hoje existe nos Jogos Olímpicos. A Guerra do Peloponeso foi um dos acontecimentos mais marcantes e importantes da história da Grécia Antiga. Primeiro porque foi um conflito que causou profundas transformações na história grega. Mas, além disso, uma série de estratégias inovadoras foram utilizadas pelas duas grandes forças nesse embate. Aqui nós temos a imagem do navio grego. Quando a gente assiste o filme 300, eu falo muito de filme porque eu sou um apaixonado pelo cinema, eu gosto de cinema, eu gosto muito de filme, então eu gosto de ilustrar, até mesmo nas aulas com os meus alunos do ensino médio, na própria faculdade, eu gosto de ilustrar as falas, os livros, os artigos, com cenas de filmes históricos como 300. E ali a gente vê uma estratégia, quando ele diz, o general do filme, que a lateral dos navios persas eram muito frágeis, então eles entravam e colidiam na lateral deles, afundando os navios. Então o navio grego, a arquitetura desse navio, ela foi fundamental para que o povo grego não sucumbisse à incursão persa nesse período. E aqui uma segunda guerra que foi determinante e que marcou a estruturação da sociedade grega para o próximo período, inclusive, que nós vamos ver. Essa guerra demonstrou o grau de polarização na Grécia entre Atenas e Esparta. E o alcance do conflito não se resumiu à Grécia continental. Evidenciou a força dessas duas cidades. Para entendermos o porquê dessa disputa, dessa rivalidade, é importante conhecermos o contexto da Grécia Antiga. Então a gente falou bastante sobre isso aqui. O desenvolvimento de Esparta e Atenas fez com que ambas tomassem caminhos distintos, com modelos totalmente diferentes. De um lado, Atenas desenvolveu-se como uma democracia que ampliava a participação na política para todos os cidadãos nascidos em territórios atenienses, enquanto Esparta tinha um modelo oligárquico que limitava essa participação a uma elite. Essa diferença nos dois modelos governamentais adotados gerou uma rivalidade entre Atenas e Esparta. Mas no começo do século V a.C., essa rivalidade foi deixada de lado quando os persas decidiram invadir a Grécia e formou-se uma liga de cidades gregas que uniram forças para derrotar os invasores, entre elas Atenas e Esparta. O segundo filme de 300 ilustra bem como essa construção
foi feita, como essa liga das cidades foi feita. Por que está falando dessa liga aqui? Porque quando a Grécia, Atenas, tem um problema com a cidade de Corintos, essa liga que foi formada, ela se divide entre duas ligas comandadas por Esparta e comandada por Atenas, e por isso dando início aí a essa guerra. Aqui nos territórios marrom claro, Atenas e os aliados, nos territórios verdes, Esparta e os aliados, e aonde estamos vendo aqui a cor roxa, territórios neutros. Então, as cidades que não se engajaram nesse conflito e permaneceram neutros, não tomando partido. Uma outra consequência importante foi o enfraquecimento da Grécia. Então, lembra que alguns minutos atrás eu falei que essa guerra do Peloponeso, ela startou um processo que culminou no enfraquecimento daquela cultura grega organizada em cidades-estados. Tantas guerras em prazos tão curtos deu tempo de cobrarem um preço alto aos gregos. E essa vulnerabilidade permitiu que os macedônicos, povos helenizados que habitavam o norte da Grécia, se mobilizassem e conquistassem a Grécia. Esse período, que é o último período do nosso estudo, é o período helenístico, também conhecido como helenismo. Foi um período crucial da história da Grécia Antiga, compreendendo os séculos 3 e 2 a.C. Esse período marcou a transição da civilização grega clássica para o domínio romano, inclusive, e foi caracterizada pela expansão da cultura e línguas gregas para o Oriente, em especial após a conquista de Alexandre Magno, como era chamado, mas também conhecido como Alexandre o Grande. Aqui uma estátua de Alexandre o Grande, Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Filipe II da Macedônia foi rei da Macedônia, criou a Falange Macedônica, infantaria que se tornou fundamental para as futuras conquistas de seu filho Alexandre o Grande. No filme Alexandre o Grande, ali no início, se eu não me engano, o Val Kilmer dá vida ao Filipe II. Reparem aqui mais uma vez que o destino de uma sociedade específica está na mão de quem? Dos guerreiros. Aqui, a Falange Macedônica e toda a sua forma de guerrilhar foi o suporte e o pilar para que Alexandre o Grande pudesse construir o império que ele construiu. Sob seu governo de Filipe II, a Macedônia alargou suas fronteiras, tornando-se o estado mais importante da Península Balcânica. Assumiu também o controle das minas de ouro e prata do Monte Pageu, conseguindo cunhar sua própria moeda. É importante dizer que isso aqui deu um poderio econômico absurdo para essa cidade e que, a partir da riqueza produzida, eles puderam expandir, por exemplo, o seu exército para que ele pudesse ter essas conquistas. Novas normas foram adotadas para aumentar o poderio das tropas macedônicas. A cavalaria, que era constituída por membros da nobreza, ganhou importância especial e se tornou a mais poderosa da Grécia para ataques rápidos e fulminantes. O filme de Alexandre o Grande também ilustra isso que foi dito aqui agora. A infantaria integrada por homens do povo passou a receber treinamento em táticas até então desconhecidas, tornando eficaz e praticamente imbatível. Assim surgiu a falange de lanças que valeu a Filipe a vitória sobre os atenienses e os tebanos. Em 338 a.C., auxiliado pelo filho Alexandre, à frente da cavalaria, Filipe venceu os gregos na batalha de
Queroneia e, consolidando seu domínio sobre a Grécia, formou a então Liga de Corinto. E em 1337 a.C., a Liga de Corinto declarou guerra contra a Pérsia, tradicional inimiga dos gregos. Alexandre o Grande teve uma influência profunda e duradoura na história, especialmente através da difusão da cultura grega e da criação do período helenístico. Suas conquistas não são apenas expandidas, não apenas expandir o território, mas também provavelmente uma intensa interação cultural entre a Europa e o Oriente Médio, levando à mistura de tradições e à formação de uma nova identidade cultural. Então, todo esse processo que a gente viu até aqui agora de consolidação de uma cultura forte, vibrante, vigente, consistente, estruturada, que serviu como pilar para isso que Alexandre herdou, quando ele começa a fazer essa expansão do seu território, que virou o seu império no futuro, ele começa a expandir também essa cultura. Entre elas está, por exemplo, a realização dos jogos em outras cidades, em outras nações, em outros espaços. A cultura helênica, disseminada por Alexandre, influenciou a cultura de várias civilizações ao longo da história, incluindo a cultura esportiva. A valorização da competição do corpo saudável e da busca pela excelência ainda é relevante em muitos esportes praticados hoje em dia. Então, com a expansão da cultura grega para outros continentes, para outras nações, os seus deuses, as suas religiões, a sua forma de guerrilhar e a sua forma de competir através dos Jogos Olímpicos também se expandiu com Alexandre. Ele acabou sendo um fio condutor para essa expansão. Alexandre Magno, ou Alexandre Grande, e seus sucessores impuseram a expansão da cultura grega para o leste, desde a Grécia até a Índia, passando por regiões como Egito, Mesopotâmia e a Ásia Menor. Então, nós temos um mapa aí que ilustra o quão grande se tornou o Império de Alexandre. Fusão cultural do helenismo. A interação entre a cultura grega e as culturas orientais, egípcia, persa, síria, resultou na formação de uma nova cultura, a cultura helenística, que incorporava elementos de ambas. Aqui uma imagem do filme de Alexandre que eu acho ela muito icônica, que é esse conflito, esse choque de duas culturas. Alexandre no seu cavalo e o general com o seu elefante, preparando-se para um embate, um confronto e um choque. E aqui essa imagem ela ilustra bem esse choque cultural. Desenvolvimento urbano e cultural. Surgiram grandes cidades como os centros de comércio, cultura e poder, como Alexandria, no Egito, que abrigava a famosa Biblioteca de Alexandria e tornou-se um importante polo de conhecimento. Há muitas histórias sobre como essa biblioteca foi destruída pelos cristãos, pelos muçulmanos, por incêndio. Então não há um consenso na forma como se deu a destruição dessa famosa biblioteca. O sistema de cidades-estados gregas perdeu importância, dando lugar a grandes impérios e reinos, como o reino Ptolomaico, o reino Seleucida e o reino Antigônida, na Macedônia. O helenismo foi um período de grande progresso científico e filosófico, com destaques para a matemática, que começou a ganhar força com Euclides e Arquimedes, a astronomia, com Aristarco, a filosofia, que desenvolveu duas escolas importantes, que é o estoicismo e o epicurismo, e a medicina. Presta atenção, a organização da medicina, a estruturação da medicina,
e o conhecimento organizado pela medicina a partir desse momento empresta para nós, profissionais de educação física, muitas questões que foram estruturadas ao longo do tempo e que têm origem aqui. Então, por exemplo, o próprio estudo da anatomia do corpo humano tem a ver com o conhecimento que foi organizado pela medicina ao longo do tempo e que foi emprestado para nós em alguma medida. E aqui eu queria ler sobre essas duas escolas filosóficas que influenciaram o mundo e até hoje influenciam. O epicurismo e o estoicismo são duas escolas filosóficas antigas, que apesar de coexistirem na mesma época, ofereceram perspectivas diferentes sobre a felicidade e a vida. O epicurismo, fundado por Epicuro, que é esse senhor da imagem, busca a felicidade através do prazer, enquanto o estoicismo, que se tornou mais popular, enfatiza a virtude e a aceitação do destino. No que diz respeito ao epicurismo, não existe nada mais latente hoje em dia do que o ser humano buscando felicidade através do prazer. Sexo, drogas, redes sociais, festas, baladas. Então você vê que hoje a sociedade busca a felicidade constantemente através de pequenos prazeres constantes. E isso tem a ver, essa organização, essa busca tem muito a ver com essa corrente filosófica que nós vemos aqui. Ok? A arte helenística refletiu a fusão da cultura com obras que combinavam elementos gregos e orientais, como a escultura de Laoconte e seus filhos. Isso aqui é uma imagem que tem a ver com a mitologia grega, e reparem que o pai ali, lembra que eu falei isso no começo da aula, durante muitos séculos as estátuas gregas não manifestavam emoção, e aqui a gente já começa a ver as estátuas expressando com muita intensidade, inclusive, as emoções humanas. Reparem no corpo, ó. Olha esse tórax, olha esse abdômen, olha esse quadríceps, olha a valorização da estética de um corpo forte. Religião, o sincretismo religioso era comum, com a combinação de divindades e rituais gregos com as crenças e costumes locais. Lembra que eu disse que Alexandre conquistava, mas ele não impunha a sua cultura? Muito pelo contrário, o povo conquistado ele podia permanecer no exercício daquilo que tinha valor e significado. Essa é uma imagem de um Buda. Ali onde está o círculo vermelho é uma imagem de Alexandre o Grande. Essa imagem foi encontrada na Palestina. Olha até onde a cultura helenística viajou. Infelizmente, em 1992, o Talibã, quando tomou ali a o Paquistão, eles destruíram essa imagem, destruíram esse sítio arqueológico e saquearam tudo que estava ali. Em resumo, o período helenístico foi uma fase de grande dinamismo cultural, político e social que marcou a transição da Grécia Antiga para a Antiguidade Tardia, com a influência que perdura até os dias atuais. Então, nessa viagem que nós fizemos para a Grécia Antiga, nós podemos perceber como, em essência, essa sociedade e essa civilização emprestou para a gente um conhecimento muito grande. A estética, por exemplo, a estética grega, eles entendiam que quanto mais forte, mais bonito, mais belo era um corpo, isso revelava a essência e o caráter de uma pessoa. Então, quanto mais fraco, mais feio,
esteticamente o corpo fosse, ele também revelava um caráter, uma essência ruim. Então a beleza ela tinha a ver, em essência, com valores que os gregos exaltavam de uma sociedade virtuosa. A virtude estava intrinsecamente ligada com a beleza, e essa beleza que os gregos valorizavam e que foi sendo ressignificada ao longo do tempo tem relação direta com aquilo que nós buscamos hoje em dia. Beleza? Então assim nós encerramos a aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre o Império Romano e sobre a influência do Império Romano, inclusive no esporte moderno e na forma como esse esporte moderno se manifesta hoje em dia. Ok? Um abraço a todos, um beijo e até a próxima aula. Vamos que vamos!